Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor de Cabala, professor da Escola de Cabala, Cabala Life. E hoje, como toda segunda-feira, estou aqui com mais um vídeo para que você comece a semana com o pé direito, pé direitíssimo e que seja uma semana incrível. E hoje, queria falar uma história, contar uma história para vocês, uma história de como toda a essência de tudo que acontece é exatamente bom. E por isso enxergar o positivo dentro de tudo. É uma história interessante de um grande sábio. E, enfim, a história dele é a seguinte. Ele morava numa tribo, numa aldeia, numa comunidade. E existia um rei. E o rei, ele queria cobrar impostos muito altos de toda essa aldeia e, na verdade, já estavam devendo muito e não sabiam mais o que fazer. Então, eles decidiram sortear uma pessoa que essa pessoa sorteada ia ser a pessoa que ia lá falar com o rei. E, sabendo que ia falar com o rei, né, eles juntavam um baú cheio de pedras preciosas como fosse um presente para o rei, para que o rei desse ouvidos para aquilo que ele queria falar. Então eles fizeram um sorteio e a pessoa X foi sorteada para ir até o rei. Não era a pessoa mais inteligente, não era a pessoa mais forte, não era nada disso. Era uma pessoa, mas era considerado um dos sábios da cidade, foi por sorteio e lá foi ele. Botou o baú cheio de pedras preciosas, cheio de ouro, cheio de tudo no cavalo, no burrinho, e lá foi ele. Atravessou cidades e cidades. E finalmente ele chegou no destino. Ele chegou tarde, então ele foi passar a noite num tipo um hotel, vamos chamar assim. Então ele se hospedou lá e a pessoa que chegou lá, que recebeu ele, entendeu que ele ia receber o rei. Viu o baú que ele chegou, já entendeu que ali tinha coisas preciosas. Não abriu, mas sabia que tinha coisas preciosas. Então no meio da noite, o que essa pessoa fez? Ela trocou todas as pedras preciosas por areia. Então esvaziou e trocou por areia. E botou um monte de areia nesse baú. Tá bom? Pegou esse baú, dia seguinte, para ele tem umas pedras preciosas lá dentro. Ele foi se encontrar com o rei. Ele trouxe o rei e no meio que ele estava levando a mensagem dele, o rei abriu o baú e falou: que é isso? Um baú cheio de areia, você acha que assim que eu vou te dar ouvidos? Você é um tolo de vir até aqui. E ele respondeu uma expressão em hebraico que fala Gamzu letová, que significa até isso é bom. E o rei falou: até isso é bom? Então eu vou te mandar te prender. E ele responde Gamzu letová, até isso é bom. E o rei falou: então eu vou te matar. E ele responde Gamzu letová, se isso tiver que acontecer, Gamzu letová. Ele falou: você tá brincando? Eu vou lá chegar na sua aldeia e vou pegar umas pessoas para trabalhar para mim, como escravos. Gamzu letová. E o rei começou a ficar irritado porque só o que eles falavam era Gamzu letová, até isso é bom. E o rei começou a ficar irritado. E mandou chamar o servo, o assistente dele. Falou: vem cá, olha o que está acontecendo aqui. E ele falou Gamzu letová de novo. E aí esse servo, esse assistente dele que chegou falou: rei, você não entendeu nada. Se lembra daquela história muito conhecida que aconteceu no passado, onde um povo estava perdendo uma guerra, o povo de Israel estava perdendo uma guerra, e com areia eles tacaram, e a areia virou flechas. E essas flechas foram o que fizeram eles ganharem a guerra. Essa é a mesma areia. Essa é a areia que vira flecha. Ela tem um poder enorme. Essa pessoa trouxe a areia sagrada que faz tudo se transformar em flecha. E essa pessoa que trouxe todo esse ouro, sem saber o que estava acontecendo, falou Gamzu letová. O rei falou: muito obrigado, ficou muito satisfeito, agradeceu a ele e tal, mas falou: mas vamos fazer um teste. Deixou ele meio que preso. E foi para a guerra com outros povos. Foi para a guerra com outros povos e pegou a areia. E toda vez que o rei tacava areia no ar, virava flecha e matava um monte de gente. E assim ele ganhou a guerra. E ele liberou essa pessoa que trouxe ele até lá, que trouxe a mensagem e atendeu os pedidos dele. E aí a pergunta é: como esse cara que falou Gamzu letová não é mais inteligente, ele falou Gamzu letová e assim ele ficou conhecido. E aliás, ele é conhecido até hoje, o nome dele é conhecido até hoje como Ish Gamzu, a pessoa do até isso. Ish Gamzu, Gamzu letová, até isso é bom, porque ele repetia isso toda hora.
E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho que é importante a gente entender. Toda a criação, né, do universo, de acordo com a Cabala, que a gente vive, que a gente experiencia hoje em dia, a fonte ela é a mesma. A fonte é a mesma significa a fonte é o Criador. A fonte sendo o Criador e o Criador sendo uma fonte sempre positiva, toda a sua construção necessariamente é boa, necessariamente é positiva. É verdade, eu concordo com você, porque eu imagino aquilo que você possa estar pensando, que nem sempre tudo que a gente experiencia, a gente consegue ver o lado positivo disso. E eu concordo com isso, tá? Eu já passei e passo por experiências que te questiona, né? Como pode ser que até isso é bom? É uma vida do faz de conta, é uma vida um pouco, desculpa, né? Entre aspas, assim, um pouco imbecil falar isso muitas vezes. Pô, eu tô passando por certas coisas, até isso é bom. Não é bom. E eu entendo quando a gente fala quando as coisas não são boas, experiencia coisas não boas e não agradáveis, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, por tudo aquilo que eu estudo e eu entendo, que a essência de tudo, ela é positiva. Então, na verdade, resta a gente a fazer o exercício de enxergar como tudo que vem na nossa vida, ele é de verdade bom. Então, eu queria propor um desafio para você. Eu sei que a gente passa por desafio, né? O Brasil não está no momento mais fácil do mundo, situações não estão no momento mais fácil do mundo, mas eu queria propor um desafio para você. Eu queria que você procurasse no Google ou onde você quiser um mantra, uma frase que de tanto você falar, não apenas você fala, mas você acredita nela. Tem um pouco conectado com o vídeo que eu gravei na semana passada para vocês. Se você não viu, volta lá e vê. Mas que no momento que a gente cria esse mantra, no momento que a gente fala e repete, Gamzula Tová, Gamzula Tová, Gamzula Tová, a gente vai criando uma nova realidade. A gente vai acreditando que isso acontecendo e que vai criando uma nova realidade. Eu tenho uma frase que está aqui do meu lado, eu sei que vocês não conseguem ver nesse momento, que está aqui do meu lado, no meu escritório, que é uma frase que eu leio todo dia. E é uma frase que todo dia me ajuda a me inspirar a enxergar a vida de uma forma diferente. E parte dessa frase, que é a parte que mais me inspira, mas ela é um pouco maior que isso, é todo um parágrafo, ela está escrita: viva com a crença que o mundo inteiro está do seu lado, desde que você seja verdadeiro com o melhor que existe em você. É uma frase para mim muito importante, que me lembra todo dia aquilo que eu tenho de melhor e que me ajuda, através dessa visão, enxergar as coisas de uma forma diferente. Saiba e viva e experiencie. As coisas são boas. Basta a gente enxergar o bem e o bom por trás disso. E para terminar todo esse conceito, eu queria falar uma coisa importante para vocês. Se você pega o símbolo da medicina, que é um símbolo muito interessante, né? É sempre um bastão com uma cobra. 2 cobras, uma cobra, tem variações, mas normalmente é um bastão com uma cobra. Né? Você pode buscar depois no Google, botar símbolo da medicina, você vai entender. E na verdade esse símbolo da medicina, ele veio de algum lugar, da onde ele veio, e veio de uma porção da Bíblia, uma porção da Torá, que fala exatamente quando Moisés pegou a cobra, amarrou no bastão e colocou para cima, e todo o povo tinha que olhar, e todo mundo que olhava para essa cobra que estava lá em cima presa no bastão, ficava curado. É interessante, porque como pode ser, né, que olhar para a cobra e olhar para cima é o que cura a gente? E como pode ser que esse é o símbolo da medicina? Em hebraico, essa expressão fala que a cobra, né, a cobra causou a cura. Né? Então, a Nahash Nechoshet, que é a cobra criou a cura. Né? A cobra de cobre, vamos chamar assim, né? Nahash Nechoshet, a cobra de cobre é o que traz a cura. E o cobre tem várias coisas muito interessantes do cobre, ele vai mudando de cor, vai alterando conforme você vai aquecendo, vai tirando a água, mudando o seu tom, enfim, várias coisas. Mas o ponto da Bíblia, da Torá, usar a palavra cobre significa que muitas vezes da própria doença, da própria escuridão, é que vem a cura. E não é à toa que o símbolo da medicina é esse. E que, em outras palavras, estou trazendo isso para vocês, para mostrar para vocês que atrás do próprio desafio é o que está a cura do desafio, é o que está ao lado bom da vida, é que está o crescimento. E aí por isso que se fala Tov Meod, muito bom. Existe uma coisa que é chamada Tov, que é bom, e Tov Meod, que é muito bom. Então, quando a vida está ótima, se fala que a vida está Tov, que a vida está boa.
Quando a vida não está tão boa assim, se tem uma expressão que fala, a vida está tov meod, muito boa. Porque através dos desafios é que vai gerar o entendimento e o crescimento. Eu sei que não é agradável muitas vezes muitas desses desafios, mas se a gente conseguir transcender a parte física dele e olhar por trás dele, essa luz vai iluminar e vai trazer esse entendimento para cada um de nós. Lembra, tem várias coisas acontecendo, lembra de criar seu mantra, lembra de fortalecer sua alma através dele, e se você está parado e não está estudando, vem estudar. Tem o nível 1 começando em breve, se você nunca fez, e mais um monte de curso. Acesse o nosso site, vários eventos, várias novas palestras, eu te espero estudando em breve. Lembra, tudo é bom. Até breve.